Capítulo 1. Existência e atributos de Deus. Seção 1. A existência de Deus. Através da minha vida de constante oração e meditação desde jovem, eu finalmente encontrei Deus e recebi sua verdade absoluta. Essa verdade continha um conteúdo surpreendente, que revelava o funcionamento do universo, da vida e da história, como nunca se viu antes. Se nós aplicarmos essa verdade à sociedade, poderemos resolver todos os problemas sociais. Se nós a aplicarmos ao mundo, poderemos resolver todos os problemas globais. Além disso, poderemos resolver problemas religiosos profundos e impasses na filosofia. Esta é uma nova cosmovisão sem precedentes, nova cosmologia, nova visão da vida, nova visão da providência de Deus e nova visão da história. O princípio divino é um sistema de pensamento integrado que abrange todas as doutrinas religiosas e princípios filosóficos como um todo, preservando as características únicas de cada um. A frase Deus existe não é vazia. Não é que deduzimos a necessidade da existência de Deus, compreendendo a relação de parceiro-sujeito e objeto através do princípio. É que Deus existe antes de virmos à existência, Ele existe antes que pudéssemos pensar e Ele conduz os nossos sentidos e todo o nosso ser. Essa consciência é mais importante que qualquer outra coisa. O ponto básico é que a consciência precede o conhecimento, e não o contrário. Se estamos com frio, sentimos frio antes de sabermos que estamos com frio. Da mesma forma, uma vez que Deus existe, devemos ser capazes de sentir sua existência em nossas próprias células. Conseguir essa consciência é o que importa. A questão é como alcançamos essa consciência, a capacidade de experimentar essas coisas. A questão mais séria da vida humana é saber se Deus existe ou não. Se Deus realmente existe, o maior dos pecadores é aquele que nega sua existência. Por exemplo, se um filho nega a existência de seus pais quando estão realmente vivos e bem, nós o chamamos de filho filial ou filho não filial? Nós o chamamos de filho não filial. Então, o que acontecerá com a pessoa que nega a existência de Deus, apesar de Deus existir? Essa pessoa virá à ruína. Portanto, não há pecado maior do que a negação da existência de Deus. Existem até aqueles que dizem que Deus está morto. Não há pecado maior do que a expressão de tais palavras. Não devemos perceber a existência de Deus apenas vaga e conceitualmente. É impossível entender a existência de Deus somente através da lógica. Isto é porque a existência de Deus, enquanto dentro da esfera da lógica, também ultrapassa a lógica. Pode uma crença religiosa, em que se conhece Deus somente através da lógica, guiar nossas vidas? Pode tal crença nos aperfeiçoar como seres substanciais de vida eterna? Existem muitos problemas com essa ideia. Com apenas essa base, como podemos esperar estar diante de Deus, nosso verdadeiro Senhor? Nossa vinda a Deus tem sido a esperança da humanidade e também o objetivo providencial de Deus ao longo da história. Os seres humanos são seres resultantes. Não há ninguém que nasceu porque queria nascer. Nenhum homem ou mulher nasceu de seu próprio desejo. Nascemos por causa de nossos pais, não porque desejamos nascer. O mesmo é verdade para nossos pais, os pais deles e todos os nossos antepassados. É o mesmo desde os tempos de Adão e Eva. Mesmo os primeiros antepassados humanos não vieram a existir por vontade própria. Sua existência surgiu do desejo de alguém antes deles. Quando falamos de seres humanos, nos referimos a homens e mulheres. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. No entanto, nenhum homem escolheu nascer como homem e nenhuma mulher escolheu nascer como mulher. Descobrimos que somos homem ou mulher depois de nascermos, e depois que crescemos reconhecemos que precisamos uns dos outros e desejamos nos tornar marido e mulher. Sabendo disso, é evidente que os seres humanos não são a causa fundamental e que, se não houvesse Deus, não haveria seres humanos. A vasta raça humana passou a existir através do processo de homens e mulheres se encontrando e vivendo juntos. A humanidade é composta de numerosas nações, as nações são compostas de numerosas tribos, as tribos são compostas de numerosas famílias e as famílias são compostas de numerosos indivíduos. Cada um de nós é um desses indivíduos e um membro de uma família. A família e as relações de sangue que nos ligam não foram forjadas de acordo com nossos próprios desejos. Deus nos dá nosso nascimento, nossa família e nossos parentes. Sem Deus, as relações entre professores e alunos, ou entre pais e filhos, não seriam possíveis. Deus é a causa e todos esses relacionamentos no mundo são o resultado. Para que qualquer coisa na Terra exista, tem que haver uma causa. O mundo em que vivemos é um mundo resultante. A sociedade, o país em que vivemos e o ambiente que vemos ao nosso redor estão numa posição resultante. Deve haver uma motivação por trás da existência de um ambiente de relacionamentos. Não podemos negar isso. Podemos ver que os seres humanos estão, certamente, por trás do desenvolvimento das sociedades, das nações e do mundo. No entanto, os seres humanos não podem ser a causa fundamental dos seres humanos.
Estamos inegavelmente na posição de seres resultantes, por trás de cuja criação deve haver uma motivação, um propósito e uma razão. Nós temos que unir a mente e o corpo com Deus no centro. Quando mente e corpo se unem completamente com Deus, formam uma trindade. A razão pela qual precisamos nos tornar um em mente e corpo centrados em Deus é porque Deus é nossa causa. Deus e os seres humanos se relacionam como causa e efeito. A mente e o corpo têm um relacionamento recíproco. Este é um princípio básico do universo. A unidade entre causa e efeito, e entre parceiro sujeito e objeto, é um princípio fundamental e universal. A menos que haja unidade entre Deus e a humanidade como causa e efeito, entre este parceiro sujeito e parceiro objeto, não pode haver um ambiente ideal, nem podemos nos tornar seres ideais. Os seres humanos não são, de modo algum, seres causais. Nós somos seres resultantes, trazidos por alguma razão. Não há como chegar a um resultado sem qualquer relação com sua causa. Não importa o quão tortuoso seja seu curso, o resultado precisa se relacionar e se encaixar na causa. Os seres humanos são do jeito que são porque se assemelham a algum ser causal. Se dissermos que esse ser causal é Deus, podemos concluir que os seres humanos se assemelham a Deus. Deus é o ser causal do universo. Ele é o ser causal por trás de toda ação, o ser causal que exerce força, o ser causal que dá direção e o ser causal que confere propósito. Nós o chamamos de Deus da personalidade porque ele sempre age com um motivo claro, um senso de direção e um propósito. Portanto, tudo no mundo avança na direção do propósito que é baseado na causa. É isso que queremos dizer quando dizemos que Deus é o ser causal de tudo. Os mistérios do corpo humano testificam a existência de Deus. Em uma extensão maior do que podemos imaginar, os seres humanos são a obra-prima da criação. Se os seres humanos têm um parceiro sujeito, um Deus absoluto que os criou, esse Deus os tornaria incapazes de saber o que ele diz, vê ou sente. Vamos comparar Deus a um artista. Para criar uma obra-prima, um artista cria em sua imaginação e a projeta com sua inteligência. O artista pretende criar uma obra de arte única, a melhor do mundo. Se a obra-prima resulta perfeitamente, como imaginado, o artista sente alegria infinita. Se o trabalho for ainda melhor do que o planejado, nenhum artista no mundo diria, isso não é o que eu pretendia, em seguida, destruiria. Se uma obra de arte for melhor do que o pretendido originalmente, ele a estimará como tesouro de sua vida e desejará exibi-la com orgulho para os outros. Tal é o coração de um artista. Se os seres humanos têm uma tendência a sempre desejar algo maior e melhor, Deus deve ter a mesma tendência. Se ele tivesse essa mentalidade quando criou os seres humanos, quão maravilhosos eles devem ser. Podemos concluir que Deus queria nos criar como sua maior obra-prima. Considere a estrutura do corpo humano, que é verdadeiramente um palácio de maravilhas. É surpreendente que enquanto cada uma das numerosas células é uma entidade separada, cada célula coopera com as outras células, sem conflito, para formar cada um de nós como indivíduos que funcionam livremente. Podemos concluir que esse vasto mundo se move e age para aperfeiçoar cada um de nós individualmente. Podemos concluir ainda que tudo está em movimento com o propósito de cumprir a vontade de Deus. A parte mais importante de uma pessoa é o rosto. Os olhos são a parte mais importante do rosto. Se pensarmos sobre isso, podemos dizer que nossos olhos vieram dos nossos pais. Então, de onde vieram os olhos dos nossos pais? Traçando de volta através de nossa ancestralidade, chegamos aos nossos primeiros antepassados, Adão e Eva. Quando os primeiros olhos surgiram, você acha que eles sabiam da existência do Sol? Não importa o quanto analisemos isso, só podemos concluir que eles não sabiam. As pálpebras não poderiam saber que na Terra, a umidade evapora no calor radiante do Sol. Os cílios não sabiam da poeira no ar, embora um dos propósitos para o qual foram criados é para proteger os olhos dela. Podemos entender que os olhos, por si sós, são palácio de mistério infinito, pois, mesmo antes de serem formados, o ser que os trouxe à existência os projetou, com o sol, o pó transportado pelo ar e a evaporação em mente. Deus é o nome pelo qual conhecemos este parceiro sujeito que nos deu nascimento. Considere suas orelhas. Elas estão viradas para a frente. E se elas estivessem posicionadas para o outro lado, ou se elas estivessem faltando, nós não seríamos capazes de captar sons na nossa frente. Também não poderíamos ouvir vozes à distância. As orelhas foram formadas para captar o som de vozes vindas da nossa frente. Por quê? É porque as pessoas se encaram quando falam. Ninguém fala com a parte de trás da sua cabeça. As orelhas estão viradas para frente porque quando nos encontramos, conversamos cara a cara. O fato de que elas estão viradas para frente significa que alguém sabia de antemão que os ouvidos eram para ouvir os sons que vêm da nossa frente. Por que as orelhas foram criadas? Foi para captar as vibrações que passam no ar e harmonizá-las. Olhe para a orelha cuidadosamente. Tem um grande lóbulo e um pequeno lóbulo,
proporcionando a capacidade de rastrear os sons adequadamente. Quando um som alto é captado, o lóbulo grande reduz inteligentemente o volume. Se um som alto entrasse no ouvido diretamente, chocaria o tímpano. É por isso que o grande lóbulo abaixa o volume, tamponando ao pequeno lóbulo. Sem isso, o ouvido teria um problema. Os ouvidos não sabiam nada sobre isso, mas o ser causal, que tinha um propósito para eles, sabia disso desde o começo. É por isso que as orelhas foram feitas do jeito que são. Alguém sabia e as moldou assim. Nós não sabemos se este é o Criador ou não, mas há alguém ou algo lá. Quando você vê as sobrancelhas grossas em seu rosto, pode estar descontente com elas e se perguntar: por que eu tenho essas coisas grossas aqui? Sem elas, você não teria um rosto mais limpo e bonito? Então, por que elas estão lá? Se o rosto humano estivesse coberto de pelo, precisaríamos de sobrancelhas? Os animais que rastejam no chão não precisam de sobrancelhas, embora tenham uma linha de sobrancelha. No entanto, os seres humanos, que andam eretos, absolutamente precisam das sobrancelhas. A área da sobrancelha normalmente se projeta levemente, como uma cordilheira esculpida. É o local mais provável para indicar boa sorte. Por que isso é feito assim? Porque alguém sabia que os seres humanos andariam em pé. Se os seres humanos rastejassem, não precisariam de sobrancelhas. É realmente bom tê-las. O cabelo da sobrancelha cresce em uma direção. Por quê? É para enviar gotas de chuva que pousam na testa em uma direção. Como as sobrancelhas crescem em uma direção e são levemente curvadas para os lados, quando a água flui, ela está fadada a fluir para o lado e para baixo. E se não tivéssemos sobrancelhas, suor e gotas de chuva entrariam em nossos olhos e os irritariam. Isso não seria difícil? Se você olhar atentamente para os olhos, verá que o Criador considerou que as sobrancelhas sozinhas não eram suficientes, e assim equipou os olhos com pálpebras para protegê-los. As lágrimas são projetadas para fluir para o lado através de um canal cuidadosamente moldado. Medidas de segurança estão em vigor. Não sei quem projetou tudo isso, mas deve ter levado dezenas de milhares de anos para fazer a pesquisa. E se o nariz estivesse de cabeça para baixo, um banho causaria um grande problema. Pense como isso seria sério. Não é uma questão para rir. O nariz simboliza a posição única dos seres humanos em toda a criação. Os seres humanos têm que observar a lei celestial. Ou seja, eles têm que honrar a ordem de relacionamento entre alto e baixo. Então, por que o nariz fica mais largo quanto mais baixo você vai? Se isso não acontecesse, seria um grande problema para a boca, porque coisas como gotas de chuva fluiriam para ela. Por esse motivo, o nariz se alarga no fundo. É maravilhoso pensar nisso quando olhamos para o rosto humano. Se você olhar para os lábios, verá que eles são incríveis. Os lábios e os dentes funcionam bem juntos. Quão longe um do outro eles estão? Não mais do que alguns milímetros. Isso é muito perigoso. Até mesmo um pequeno contratempo poderia criar um grande problema. Mas nós nos preocupamos com isso? Quando estamos comendo, só pensamos em comer e não pensamos duas vezes. A língua não é incrível também? Dentro da boca, a língua empurra e puxa, entrando e saindo entre os dentes superiores e inferiores enquanto eles estão trabalhando juntos como um debulhador. No entanto, a língua e os dentes funcionam de acordo, sem entrar em conflito. Eles se encaixam como uma caixa mágica. Eu falo muito rápido. Mesmo que fale tão rápido, e é a primeira vez que nos encontramos, eu posso entrar em contato com vocês bem e podemos nos tornar muito próximos por meio das palavras. Sinceramente, a língua é um instrumento incrível de harmonia. E se a língua só funcionasse como um dedo, isso causaria um problema sério. A mente original testifica a existência de Deus. Como podemos saber se Deus existe ou não? Sabemos que o ar existe, mesmo sendo invisível. Como nós sabemos? Nós sabemos porque vivemos respirando. O ar tem algum sabor? Não tem sabor e é invisível. Ainda assim, sabemos sem dúvida que o ar existe. Igualmente, temos uma mente. Mesmo sendo invisível, sabemos com certeza que a temos. Você não pode usar sua invisibilidade como base para dizer que não há mente. No entanto, não sabemos como é a mente. De fato, é um mistério. Onde seria a morada de Deus? Deus se aninharia no lugar mais precioso de todos, o amor. Falando de um homem e uma mulher, onde Deus estaria? Ele estaria no ponto que fica perpendicular ao seu amor mais profundo, baseado em sua unidade completa e imutável. Onde homem e mulher entram em unidade, esse lugar se torna o ponto central. Se você chegar a um estado místico em oração, entrar na esfera da experiência espiritual e clamar a Deus, Pai Celestial, você ouvirá a resposta de dentro. Por que você está me chamando? Estou bem aqui. Aqui. Aqui refere-se ao centro do seu coração.
É o ponto central do amor onde você está totalmente unido em mente e corpo, o espaço perpendicular onde Deus pode habitar. Onde está o centro do indivíduo, família, tribo, povo, nação, mundo e cosmo? Esse centro, por menor que seja, é a consciência. A consciência mantém o lugar onde reside o eixo do amor universal. Tal é a consciência de alguém que atingiu a unidade mente e corpo. Deus é a raiz do amor, a raiz da vida, a raiz da linhagem e a raiz da consciência. Este é um fato inegável. Se existe tal Deus, por que não podemos senti-lo? É porque Ele e nós somos um. Ele é um com amor, um com linhagem, um com vida e um com a consciência. Deus é a raiz. Se você quer manifestar Deus, você tem que espalhar seu amor em todas as 4 direções. Isto é, você deve investir seu amor. Se você sacrificar tudo, até mesmo a sua vida e amor, e retornar ao ponto zero, então Deus assumirá o domínio. No ponto zero, centrado em Deus, tudo se conecta horizontalmente. Como resultado da queda, esse aspecto vertical foi suprimido. No entanto, uma vez que você habilite a conexão horizontal, Deus se torna o Senhor da sua consciência. Tente o máximo que puder. Você nunca vai contestar que cada pessoa tem uma consciência. Ninguém pode negar ter uma. As pessoas decaídas geralmente não sabem se Deus existe ou não. No entanto, Deus existe. Ele é o Criador e nós somos sua criação. Se for assim, devemos ter alguma parte que funcione para nos unir ao nosso Criador, baseado em um propósito compartilhado. Deve haver uma certa força que nos incentive a nos alinharmos, nos movermos e atingirmos o propósito de criação de Deus. Sem tal força, os seres humanos não poderiam ter vindo a existir. Visto que Deus é o ser absoluto, deve haver um fundamento primário sobre o qual ele e sua criação possam entrar em contato, uma base inicial sobre a qual os dois possam se unir. Portanto, Deus teve que criar seres humanos com algo que funcione dentro deles para conduzi-los em direção ao propósito e objetivos pretendidos. Sem isso, não há lugar onde ambos, Deus e os seres humanos, possam ser felizes. O padrão segundo o qual Deus, o ser absoluto, criou os seres humanos não poderia ser diferente do padrão que ele esperava que nós, como seres criados, buscássemos. Deus e nós, seres humanos, só podemos ser felizes quando compartilhamos um único padrão. Dentro de nós deve haver uma função que nos leva a buscar o Deus absoluto. Sem essa função, não poderíamos alcançá-lo. Deve haver uma força para nos estimular e nos empurrar para frente. Essa força é a consciência que não podemos ignorar. A consciência quer nos elevar, por isso nos incita: torne-se melhor, faça melhor. Não podemos negar essa força. A consciência nunca nos induz a sermos piores. Ela sempre nos empurra para ir mais alto, a sermos melhores amanhã do que hoje, para sermos melhores no dia depois de amanhã, para sermos melhores no próximo ano do que neste ano. A consciência é a força que nos induz a nos tornarmos um indivíduo melhor e mais valioso. A consciência humana está sempre na posição do parceiro-objeto ao invés do parceiro-sujeito. Há sempre um parceiro-sujeito, mesmo que não saibamos quem ou o que é, que nos estimula a agir de acordo com certos princípios. O parceiro-sujeito e o parceiro-objeto trabalham não para prejudicar um ao outro, mas com a esperança de benefícios e melhorias para ambos. A consciência sempre trabalha para nos conduzir a algo melhor, maior, mais valioso e mais universal. Portanto, podemos concluir que a consciência não funciona sozinha. Ela integra os propósitos compartilhados dos parceiros sujeito e objeto. O parceiro sujeito e o parceiro objeto interagem com base na consciência. É uma lei e princípio celestial que a consciência não pode trabalhar sem um parceiro sujeito. Quando vemos que nossa consciência está trabalhando constantemente em busca de algo mais elevado, podemos concluir que existe um parceiro sujeito em uma dimensão mais elevada. Não podemos negar a existência do sujeito parceiro de nossa consciência, a quem chamamos de Deus. Deus absolutamente existe. Se você diz que Deus absolutamente não existe, tem que negar o funcionamento da consciência. Contanto que reconheça claramente a existência de sua consciência, você tem que reconhecer a existência de Deus. A consciência está trabalhando a todo momento dentro de cada ser humano. Se você acorda de um sono profundo, abre os olhos e começa a conjurar um esquema maligno, sua consciência, agindo como sua guardiã, dirá: seu miserável. Você não pode negar o funcionamento da sua consciência. Os seres humanos são seres resultantes, cada um com uma consciência. Quando admitimos isso, temos que reconhecer abertamente que certamente temos um parceiro sujeito, porque todas as ações derivam de uma relação entre parceiro sujeito e objeto. A consciência sempre nos leva em direção às coisas mais elevadas e nunca nos induz a descer. Por quê? É por causa de uma aspiração primordial que a obriga a se unir com o parceiro sujeito mais elevado e atingir um valor mais alto. Deus guia a providência na história. Deus não veio à existência apenas neste momento da história.
Ele não se relaciona apenas com a vida emocional pessoal. Deus tem existido desde o passado até o presente, isto é, ele tem existido ao longo de toda a história. Mas ao transmitir sua obra de geração em geração, sua intenção não é permanecer em segundo plano, perambulando atrás de pessoas que buscam seus propósitos particulares, imersos em si mesmos. Deus certamente continuará a avançar a providência e buscar a sua vontade através daqueles que primeiro se tornam conscientes da providência, e que iluminam a história com base na fundação que construíram em suas vidas. Essas são as pessoas que assumem uma posição que é pública, não privada. Por que meios podemos nos apegar a Deus? É através da nossa sincera devoção. Hoje em dia nós aproveitamos a liberdade de religião, sem perseguição. Deus trouxe este tempo em que desfrutamos da liberdade de expressão, liberdade de reunião, liberdade de imprensa e liberdade de religião. Esta é a preparação para os últimos dias. Isto é, a liberdade religiosa foi concedida graças a Deus que assim desejou. Assim, nesta época, podemos colocar nossas vidas em risco e nos dedicar a Deus sem limites e não seremos perseguidos. À medida que o tempo da perseguição passou, devemos nos tornar pessoas de coração. Devemos valorizar dentro de nós o coração que Deus experimentou ao longo da história. Deus não é o Deus de um determinado período de tempo. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus que trabalhou duro através de inúmeros santos e sábios que o representaram ao longo da história. Para salvar a todos vocês. Até hoje ele permitiu que muitas pessoas percorressem um caminho de perseguição, até o martírio. É por isso que eu digo que ele é o Deus da história. Quando olhamos para nossa história, vemos que as culturas do mundo estão sendo absorvidas em esferas culturais maiores baseadas na religião. Nós testemunhamos a esfera cultural cristã no mundo democrático, a esfera cultural oriental do confucionismo, budismo e zen, a esfera cultural hindu na Índia e a esfera cultural islâmica. Ao longo de milhares de anos, as culturas humanas foram gradualmente absorvidas por essas esferas religiosas. Isso é semelhante a uma situação em que todas as partes componentes são reunidas em uma oficina para serem montadas em um todo. Através disso, podemos discernir a presença de Deus e sua obra. O Deus incorpóreo. Não há lugar no universo onde Deus não esteja presente e ainda assim, vivemos inconscientes de sua presença ou ausência. O ar nos rodeia, mas normalmente não sentimos isso. É somente quando nós estamos sufocando que percebemos que o ar existe. Além disso, bem dentro de nós, nosso coração bate cerca de 70 vezes por minuto, mas geralmente não estamos cientes disso. Se fossemos forçados a combinar nossos passos ou piscar de nossos olhos com o ritmo de nosso coração, entraríamos em colapso dentro de 3 dias por exaustão nervosa. Então, é bom que não tenhamos conhecimento de tais coisas. Suponha que Deus, que é onipotente, onisciente e em total controle do céu e da terra, estivesse bem aqui conosco. Com o seu poder, ele poderia soprar montanhas e colocar um buraco na terra. Vendo tais coisas, você acha que poderíamos sobreviver na presença visível de tal Deus? É bom que Deus seja invisível. Se ele fosse visível, nós teríamos um colapso nervoso e morreríamos dentro de 1 hora. Devemos, portanto, ser gratos que Deus é invisível. Nós vivemos todos os dias sob os raios do sol, mas não nos sentimos gratos. Nós não saudamos o sol com gratidão, dizendo, obrigado, sol. Nós tendemos a não valorizar tais coisas magníficas. E se Deus decidisse remover todo o ar do mundo, deixando apenas um galão? Se Deus fosse tão maldoso, a unificação mundial seria fácil. Isso seria feito em 5 minutos. Se Deus tirasse todo o ar e perguntasse, vocês se unirão ou não? Todas as pessoas gritariam em uníssono, vamos nos unir. Deus poderia unificar o mundo em um instante dessa maneira. O fato de Deus não fazer isso é algo pelo qual devemos ser gratos, porque sem o ar nós morreríamos. O ar é absolutamente necessário para a vida. O sábio, onisciente e todo-poderoso Deus achou mais conveniente reinar como um ser incorpóreo que podia se mover livremente no meio das coisas. Como Deus não tem forma, ele pode passar pelas coisas à vontade sem causar problemas. Deus pode chegar ao seu corpo e passar por ele sem a sua consciência. Quando você cochila, Deus pode pisar em seu corpo e andar sobre ele como quiser, e você nem perceberá. Que conveniente! Então, é lógico dizer que, depois de muita consideração, Deus escolheu permanecer invisível porque ele sentiu que seria mais conveniente. Nós sabemos que o ar está circulando ao nosso redor, mas não sentimos isso. Se não estamos conscientes até do ar que circula ao nosso redor, como podemos esperar estar conscientes da presença de Deus? Para Deus, é mais conveniente permanecer sem forma. Ao mesmo tempo, ele tem que ser mais do que grande o suficiente para governar e se envolver em torno deste enorme universo. Embora o Deus incorpóreo possa ser tão grande quanto ele quer, o universo é pequeno demais para conter o coração dele, ele deseja algo ainda maior.
Você não guarda suas coisas mais preciosas em um lugar onde as pessoas possam apenas vê-las e tocá-las. Você as protege em um lugar onde ninguém possa roubá-las. Se você tivesse um tesouro muito precioso, valioso e único, você o protegeria onde ninguém poderia pegá-lo. Você o manteria na parte mais profunda do seu coração, o lugar ao qual você sozinho tivesse acesso. Seu coração é o único lugar onde você pode encontrar Deus individualmente. Deus também não quer encontrar você em um lugar exposto. Ele procura um lugar único onde ele possa conhecê-lo como um indivíduo com caráter, pensamento e sentimento únicos. Essa é a razão pela qual Deus tornou a consciência incorpórea. Vamos imaginar que o mundo continha um tesouro tal que, se estivesse perdido, naquele mesmo dia o mundo viraria de cabeça para baixo. Você guardaria o tesouro mais precioso na superfície do seu coração ou no centro do seu coração? Tenho certeza de que você manteria isso no centro do seu coração. Ainda assim, você não se sentiria à vontade e o embrulharia não apenas uma vez, mas muitas vezes. Você não iria querer que qualquer um entrasse e olhasse para ele, então você o cobriria, camada sobre camada, para que os outros nunca pusessem os olhos nele. O coração humano tem esse tipo de desejo. Se Deus fosse visível, todos os diamantes no céu e na terra, em comparação, se tornariam insignificantes. Onde você alojaria este Deus, o ser absoluto que é único no universo, que é de infinito valor, que é a fonte infinita da vida, e que é inestimável além da imaginação? Você iria mantê-lo em seu coração. Você iria escondê-lo onde ninguém poderia encontrá-lo, mesmo depois de procurar por dezenas de milhares de anos. Então, é bom que Deus seja invisível. Deus é um ser sem forma, então surge a pergunta: como o incorpóreo e o corpóreo podem se unir? Como o mundo incorpóreo e o mundo corpóreo podem se tornar um? Logicamente, isso é difícil de responder. Um ser físico não pode se tornar o centro que liga um eu espiritual e um eu físico. Então, como pode haver unidade entre o Pai espiritual e os pais terrenos, isto é, entre Deus, que é espírito, e os antepassados humanos não caídos do padrão original, que tem forma substancial? Além disso, o vertical e o horizontal têm que se unir. Mas como? É através do amor, o verdadeiro amor entre eles, viajando pelo caminho mais curto e mais direto. O Deus onipresente. O coração de Deus existe não apenas na palavra, mas também em tudo que ele criou. O coração de Deus está em toda parte no céu e na terra. Assim, dizemos que não há lugar algum em que Deus não exista, isto é, Deus é onipresente. Como o coração de Deus está em todas as coisas da criação, se você quer estar em seu coração, você deve abraçar tudo que existe no céu e na terra como se fosse seu. Nosso coração deseja ir além do nosso povo, do mundo e de todas as coisas criadas e estar com Deus. Em nosso coração ansiamos ir ao lugar onde podemos até afirmar que Deus é nosso. Uma pessoa que tem esse coração está com Deus. Como podemos sentir a presença onipresente de Deus? Devemos sentir o ar como a respiração de Deus, e quando uma tempestade atinge, devemos sentir como se ele estivesse espirrando. Quando vemos a água fluindo, devemos percebê-la como o suor que Deus derramou quando ele superou seu curso de sofrimento pelo bem do mundo. Quando olhamos para o sol, ele deve trazer à mente os elementos da vida de todo o universo e nos ensinar o amor de Deus. Deus criou a natureza como livro didático para nós, seus amados filhos e filhas, para nos proporcionar experiências profundas de seu coração e nos trazer alegria. As palavras, no céu e na terra, só eu sou honrado e eu sou onisciente, onipotente e onipresente, e nada vem à existência, exceto por mim, foram ditas com amor. Através do amor, podemos ser onipresentes. No amor, não há nada a esconder. Tudo é óbvio. No momento em que você ama, tudo está aberto. Deus quer ser onipresente, onisciente e onipotente, com o amor no centro. Se Deus não existisse no universo, o universo muito bem poderia estar vazio. Mas desde que Deus existe, o universo está completamente cheio. Está cheio de amor. Assim, uma vez que saibamos que Deus existe, sentimos que o universo está cheio mesmo quando estamos sozinhos. Deus está em todo lugar. Chegamos a sentir que Ele está em todo lugar. Em meio a esse amor, a onipresença de Deus nos move profundamente. Mas se não conhecemos a Deus, tudo está vazio. Se você perguntar se Deus existe, responderei que Deus definitivamente existe. Então, onde Ele está? Ele está no lugar mais próximo de nós. É por isso que não podemos vê-lo. Ele está tão perto de nós que não podemos vê-lo. Você pode ver seus olhos? Eles estão muito perto de você para permitir que você os veja. Da mesma forma, não podemos ver Deus porque Ele está muito perto de nós. Homem e mulher representam Deus. Deus não está em outro lugar. Ele está em nossos corações. Então, a oração é uma conversa com o coração. Deus é a raiz do coração. À medida que nos aprofundamos no coração,
encontraremos Deus na raiz mais profunda de nossa consciência. Em seguida, Deus é a raiz do amor, a raiz da vida e a raiz da linhagem. Assim, precisamos ser gratos se estamos em casa ou em público. Onde quer que vamos, no país ou no mundo, devemos sempre ser gratos. Mesmo quando vamos para o céu, o mesmo princípio se aplica. Se seguirmos essa regra, passaremos livremente para onde formos. É o mesmo, seja no reino do céu na terra ou no reino do céu no céu. Seção 2. Deus como a primeira causa e o ser original. Se o ser absoluto nos criou com a intenção de praticarmos o seu amor, fica claro que ele tinha um motivo e um propósito ao nos criar. Para esclarecer esse motivo e propósito, precisamos conhecer a natureza deste ser absoluto, isto é, primeiro precisamos de uma visão correta de Deus. Uma visão correta de Deus revelará seu propósito e motivação para nos criar. Também esclarecerá por que temos que praticar o amor absoluto em prol da paz. Deus, a primeira causa. No mundo existem dois tipos de pessoas, homens e mulheres. Eles não mudam de posição. Nascemos como um ou como outro não por nosso próprio desejo. Embora não pensássemos ou quiséssemos e não compreendêssemos o processo ou o resultado, nascemos como somos. Não importa quão bem-sucedida seja uma pessoa, ninguém pode negar que ela é um ser resultante, não um ser causal. Isto implica que tem que haver um primeiro ser causal. Independentemente de ser chamado de Deus ou alguma outra coisa, esse ser causal deve existir. Os seres humanos certamente não são o primeiro ser, mas seres secundários. Para que um ser secundário ou resultante exista, deve haver um primeiro ser causal. Em última análise, nenhuma força pode separar esses dois seres. O primeiro e segundo seres se envolvem em um relacionamento. Cada um deles deseja se tornar um, como causa e efeito. Se Deus, o ser causal, se torna o centro de todos os seres humanos, eles, como seres resultantes, precisam de um processo através do qual possam cumprir o seu ideal. Esse é o processo da vida pelo qual eles amadurecem, de uma perspectiva mais ampla, o processo da história. Toda a criação é composta de coisas que existem em pares. O mundo mineral compreende íons positivos e negativos que se envolvem em ações de dar e receber. Flores têm estame e pistilo, e o reino animal tem animais machos e fêmeas. Recentemente, foi descoberto que até as bactérias são masculinas ou femininas. Se no mundo microscópico, invisível aos nossos olhos, há macho e fêmea, e o mundo que podemos ver com os nossos olhos, será que todas essas entidades masculinas e femininas neste mundo vasto e limitado passaram a existir por sua própria vontade? Ou foi por outro desejo? Foi por outro desejo. Assim, repito, não importa quão grandes nós somos seres resultantes, não um ser causal primário. Simplificando, somos seres que ocupam a posição de parceiro-objeto. Os seres humanos foram originados da causa primária. Qual é a causa primária? Não importa o nome que usamos, esse ser é absoluto e tem um ideal absoluto. Nós não somos seres primários, mas somos seres resultantes, secundários. Para cada um de nós, nossos seres primários imediatos são nossas mães e pais. Os seres primários de nossos pais são nossos avós e avós. Se continuarmos voltando, chegaremos aos nossos primeiros antepassados. Se Deus está por trás de nossos primeiros antepassados, nós retornamos a Deus. Deus é a motivação dentro dos nossos corações. Ele é nossa fonte original e a raiz de nossos ideais. Sem uma causa não pode haver resultado. Portanto, o universo não pode existir separado de Deus. Habitando nesta terra, somos como órfãos que perderam nossos pais. Imagine o grito alegre de alguém que encontra seus pais perdidos. Essa alegria seria incomparavelmente maior do que a alegria de um general que conquista o mundo e ganha uma fortuna material. O coração é o que é importante. Não importa quão louváveis sejam seus sucessos, se você não for à frente de seu pai e mãe, não poderá ficar de pé como um filho verdadeiro. Deus, o ser original. A história começou no nível individual e se espalhou pelo mundo. Onde isso vai concluir? Ela continuará até estabelecermos um relacionamento eterno com o ser absoluto da mais alta bondade. A mais alta bondade é eterna e imutável. Não pode haver nível mais alto. Quando olhamos para o mundo atual, vemos que pessoas de diferentes nacionalidades estão gradualmente passando a compartilhar as mesmas atitudes e sentimentos sobre a vida. Além disso, muitos que estão buscando a verdade com base em suas próprias crenças estão se unindo e se movendo na mesma direção. A raiz é a mesma. A história como um todo está marchando em direção ao único ponto de valor absoluto. Podemos dizer que os valores mundanos que as pessoas perseguem são, na realidade, apenas relativos. Deus é o ser original e fonte do coração, intelecto e vontade. Qual é o sentido de propósito de possui semelhante Deus? Certamente, não possui uma consciência do seu propósito a partir da criação, senão anterior a ela.
Se ele não fosse assim, não haveria maneira de resolver nem de fazer uma aprendizagem da história, porque por trás da história há uma força que não podemos conscientemente perceber ou sentir. Se não existisse esse vínculo em Deus, não poderia guiar a humanidade para o mundo que ele pretende. Deus tem um propósito para o mundo, que ele mantém nas profundezas de seu coração. Mesmo que tenhamos caído, ele está determinado a encontrar os seres humanos que possam ser instilados com esse propósito, que nada tem a ver com a queda. Deus criou os seres humanos por causa do amor. No entanto, o amor não pode ser experimentado por uma pessoa sozinha. Portanto, a única coisa que Deus absolutamente precisa é um parceiro para quem ele possa dar o seu amor. Em outras palavras, Deus precisa de seu amado parceiro objeto. Ele só pode amar quando tem um parceiro para amar. Deus é a origem do amor e do coração, e seu motivo para criar o universo foi o amor. Como Gênesis 1:27 revela, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, como seus parceiros objetos substanciais. Deus é o ser original do amor. Algo mais profundo do que este amor é o coração. Deus é a fonte do coração. Assim, a palavra, a conduta e as ideias se estabelecem centradas nesse coração. Nenhuma destas coisas funcionam se alguém está só. Sempre devem estar acompanhadas do coração vertical que vem de Deus. Precisamos ter o coração histórico, o coração contemporâneo e o coração futuro de Deus. O que significa dizer que Deus é a origem da verdade, a origem do bem, a origem do amor e a origem da vida? Todos eles se referem à mesma coisa. Para que haja verdade, deve haver amor e vida. Para se tornar uma pessoa que possa falar a verdade genuína, deve ter a vontade e o desejo da verdade pulsando em sua própria vida. Deus, a essência da vida, essência do amor e essência da verdade, é ao mesmo tempo pai e mãe de toda a humanidade. O núcleo é que Deus é o Pai. Visto desta maneira, é fácil entender a Deus. Ninguém pode mudar o fato de que os verdadeiros pais nasceram neste país. Quão precioso seria estar unido com o povo do país eternamente imutável que deu à luz aos verdadeiros pais. Todos os seres resultantes querem estar unidos com esse ser original, eterno e imutável. Estar em um relacionamento íntimo com esse ser original é a maior esperança no mundo do coração. Deus é o ser original da esperança, a quem devemos buscar. E, ao mesmo tempo, é o ser original de glória, que representa o valor da totalidade. Por isso, para restaurar a subjetividade e a hegemonia de Deus sobre a totalidade, devem possuir Deus dentro de si mesmos. Devem ser capazes de acolher e atender a Deus. Esse Deus é o Deus que criou a infinidade de espécies no mundo natural. É o Deus que tem estado laboriosamente trabalhado a restauração, a fim de reger sua hegemonia sobre toda a criação. Quando você diz que possui Deus, Ele é o seu Deus. Como Ele é eterno, você também é. Como Ele é o governador de todas as coisas da criação, você também pode governá-las como sua incorporação substancial. Se não restauram esse eu, não poderão dizer que possuem Deus. Devem ter um padrão de fé que lhes permite destruir todos os elementos pecaminosos que mantiveram até agora e se libertar das esferas da morte às quais pertencem. Para isso devem encontrar o caminho da vida que erradique suas dúvidas. Se não houvesse tal caminho no mundo humano, Deus não poderia vir em nossa busca. Se Deus é o ser existencial que pode estimular sua consciência, fazê-los compreender seus erros e se arrepender, devem praticar o padrão máximo de esperança, vida e moral que este Deus espera. Tal época, os históricos últimos dias, devem vir algum dia. Quanto vocês têm pensado neste caminho do destino universal? Vocês vivem em um âmbito em que podem nutrir dúvidas sobre o universo, sobre a sociedade, sobre o mundo, até sobre si mesmos. Deus é esse ser central que pode fornecer soluções para todas essas questões e também é o único que sabe tudo o que inquieta o ser humano, e ele é também o único Deus absoluto, que pode resolver esses conflitos. Deus, o Senhor do céu e da terra. Deus é a existência central do cosmo. Esse Deus é o Pai e Mãe universal, Pai e Mãe da totalidade. O Criador é quem indubitavelmente governa os objetivos de todo o mundo criado. Os ancestrais humanos a nascer, herdando do Criador a esfera do coração de pais, seriam os pais terrenais. Nesta perspectiva, centrados no cosmo, encontramos três grandes pais, o Pai e Mãe celestial e eterno, e ao mesmo tempo, os pais da terra e os pais do lar. Centrados no que esses três grandes pais vivem uma vida de conteúdo público, não é dinheiro nem em torno de coisas materiais, não é o conhecimento e nem tampouco o poder. Vivem exclusivamente centrados no amor. Deus, os pais da terra e os pais do lar são sujeitos que regem todas as coisas com amor. Deus é pai e mãe para a humanidade, é o rei dos reis da humanidade, e é o centro de todas as coisas da criação. Por isso, ele deve guiar os filhos e filhas filiais, patriotas e santos que representam o mundo. Quando isso acontecer, Deus será o máximo. Tudo isso não está separado. A mesma pessoa pode ser o Pai e soberano.
Deus é o ser central que sintetiza tudo. Se quem ocupa a posição de ser o mais nobre, o mais patriota e o mais santo é capaz de assistir a Deus, ele amará a quem reunir em sua pessoa estas três condições. O Criador, como centro do universo, sente a responsabilidade de nos proteger e nos protege. E, ao mesmo tempo que nos protege, nos cria muito bem. Não só isso, ele assume a responsabilidade por todas as coisas, boas e más. Ele nunca foge dessa responsabilidade. Por isso Deus, o soberano do universo, se encarrega de tudo, protege e cria. Tudo o que existe deseja se unir em torno dele. Deus tem bênçãos ilimitadas para dar. Ele é o ser central de todas as bênçãos. Suas bênçãos são os benefícios mais valiosos. Você não pode comprá-las e nunca as trocaria por nada no mundo. Ele está na posse de tudo o que você poderia querer. O que ele possui é mais precioso do que sua amada esposa, mais valioso que seu pai e mais precioso do que os filhos e filhas que você ama com sua vida. A pessoa que pode mudar. É por isso que Deus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Deus é a fonte do amor verdadeiro. Deus é a raiz e a origem do amor. Deus também é a raiz da vida. Deus é a raiz da linhagem e a raiz da consciência. Sabemos que o amor, a vida, a linhagem e a consciência existem, embora não possamos vê-los ou tocá-los. Da mesma forma, não podemos ver ou tocar em Deus, mas podemos chegar à conclusão que ele existe. Então, onde está Deus, que é a raiz da vida e a raiz do amor? Ele não está no ar. Ele mora na raiz do nosso amor e vida. É por isso que não podemos senti-lo. Deus é a raiz do amor verdadeiro. Elementos da raiz alcançam os brotos através do tronco. Em seguida, os galhos se estendem em todas as direções, leste, oeste, sul e norte. Quanto mais os galhos se esticam, mais os brotos, o tronco e as raízes crescem. Isso simboliza Deus, o Pai vertical do amor verdadeiro e do mundo humano. Deus, o Criador, é nosso Pai centrado no amor verdadeiro vertical. A raiz do amor é Deus. Deus é a raiz de todas as raízes. Temos que nos enxertar nessa raiz do amor. Quando nos unimos a ela, podemos nos conectar à raiz do amor e novos brotos podem emergir e se transformar em uma árvore que eventualmente florescerá e dará frutos. Lá, a esperança do Senhor pode florescer. Novos brotos têm que sair e crescer em galhos. Um broto por si só perecerá. Um broto quer crescer em um galho. Vários galhos têm que crescer a partir do tronco principal e, depois de uma proliferação de folhas, as flores vão florescer. Esta é a ordem do crescimento. Este processo leva eventualmente ao estágio de perfeição. Deus é o Senhor do amor e a raiz do amor. Entre todas as raízes, existe uma raiz central. Precisamos buscar o amor que atinge essa raiz principal. Para fazer isso, temos que nos tornar assim como Deus. Como a mente e o corpo de Deus estão absolutamente unidos, devemos nos tornar filhos e filhas cujas mentes e corpos estão absolutamente unidos. O Deus da bondade é um Deus de sacrifício e amor. O amor não pode existir à parte da essência do sacrifício. Quando nos sacrificamos pelo que amamos, não pensamos nisso como sacrifício. Quanto mais nos sacrificamos, mais nos sentimos enriquecidos. O amor tem essa qualidade em comum. Quando refletimos sobre nosso nível de amor, descobrimos que podemos medi-lo apenas na escala do sacrifício. Grande ou pequeno, alto ou baixo, a extensão do nosso sacrifício é a medida do nosso amor. Grande sacrifício reflete em grande amor. Um pequeno sacrifício reflete em pouco amor. Deus é o ser do amor absoluto. Deus criou os seres humanos como seus parceiros objetos, desejando derramar seu amor neles. Ao fazer isso, Deus esperava que, através do homem e da mulher, seu amor retornasse naturalmente. Se isso tivesse ocorrido, Deus teria sentido alegria infinita. Adão e Eva teriam se tornado os parceiros objetos perfeitos do amor de Deus somente quando os dois alcançassem a perfeita união em seu amor. Mas Adão e Eva tiveram que passar por um período de crescimento para se tornar um casal maduro, se assemelhar a Deus, receber o amor de Deus e finalmente devolver o amor a Ele. Deus criou o céu e a terra para o amor. Quem são os parceiros objetos do seu amor? Eles são seres humanos. Isso nos mostra o valor dos seres humanos. Como o Rei do Amor, Deus deseja possuir o amor dos pais, o amor dos casais e o amor dos irmãos e irmãs. Deus é o Rei do Amor. Como parceiro sujeito cuja natureza original engloba leste, oeste, norte e sul, frente e atrás, direita e esquerda, ele está pronto para atender qualquer contraparte que deseje amor verdadeiro. O Deus da emoção, intelecto e vontade. Qual é a natureza do relacionamento de Deus com os seres humanos? Para ter um relacionamento com os seres humanos, ele tem que ser um Deus pessoal. E para ser um Deus pessoal, ele deve ser como nós. Os seres humanos têm mente e corpo.
Podemos deduzir o conceito das características duais de Deus da premissa de que Deus, como nosso Criador e ser original, para compartilhar conosco um propósito comum, tem que se assemelhar a nós seres humanos. Deus, o Criador, não criaria sem propósito. Como seres humanos têm emoção, intelecto e vontade, segue-se que Deus, nosso Criador, tem que ser o ser original de emoção, intelecto e vontade. Deus é um ser pessoal. Como um Deus pessoal, ele tem emoção, intelecto e vontade. Assim, Deus e nós podemos nos comunicar uns com os outros. Por exemplo, quando rimos, Deus deve ser capaz de rir. Será que o Deus absoluto, que pode fazer o que quiser, é capaz de derramar lágrimas? Deus também derrama lágrimas. Como no cristianismo vê em Deus como ser único, o absoluto na posição do Altíssimo, o Criador, na posição suprema, em si mesmo sagrado, por isso pensam que ele não pode ter um relacionamento com os seres humanos, isto é, os seres criados. Em outras palavras, eles dizem que suas criaturas são profanas, enquanto ele é absoluto e divino. Por outro lado, do ponto de vista do amor, não importa quão elevado e justo seja Deus, e não importa quão humildes sejam as suas criaturas, para compartilhar um relacionamento amoroso elas precisam ter as mesmas qualidades de caráter e coração. Isto é, Deus e os seres humanos devem ser capazes de compartilhar o mesmo coração. Isso significa que Deus naturalmente deve ter as mesmas qualidades que os seres humanos. Portanto, os seres humanos se assemelham a Ele, e nós, crentes, dizemos: Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos. Dizer isso significa que os seres humanos se assemelham a Deus. Como a semelhança acontece? Isso vem da linhagem. O fato de estarmos ligados a Deus através da linhagem significa que nos ligamos a Ele através do amor. Deus é um Deus pessoal, tendo emoção, intelecto e vontade. Acima de tudo, esse Deus pessoal deseja amor. Então ele criou os seres humanos como seus parceiros de amor. A teologia cristã afirma que o Criador é sagrado e suas criaturas são humildes. Mas isso não pode ser a história toda à luz do ideal de parceria, para o cumprimento do qual Deus absolutamente precisa encontrar um parceiro objeto de amor ideal. Como Deus é divino, o parceiro objeto do amor a quem esse ser divino está buscando também tem que ser divino. Esta é a base para o privilégio e a autoridade dos seres humanos. O destino final da filosofia é descobrir Deus. Que Deus? O Deus que é absoluto, único e imutável. Mas acima de tudo, ele deve ser um Deus pessoal, porque esse é o tipo de Deus que os seres humanos precisam. Para se relacionar conosco, Deus tem que ser um Deus pessoal que compartilha todos os nossos pensamentos, ideais e desejos, incluindo aspectos internos e externos. Ele tem que ser aquele que pode se relacionar conosco profundamente em todas as dimensões, emocional, volitiva e intelectual. A menos que ele possa formar um relacionamento completo conosco, mesmo que exista, ele realmente não teria nada a ver conosco. Da perspectiva de que Deus tem que ser um Deus pessoal, os filósofos têm ignorado seu significado mais essencial. Se o que Deus precisa é o amor, ele amará aqueles que se assemelham a ele. Portanto, para compartilhar o amor, Deus precisa de um parceiro com quem possa estar satisfeito. Se os seres humanos são de fato parceiros de Deus, segue-se que Deus deve ter uma personalidade que possa se harmonizar 100% com os atributos dos seres humanos. Deus deve ser aquele que pode se harmonizar com todos os elementos do corpo e da mente. Por isso, Deus deve ter emoção, intelecto e vontade. Quando olhamos para Deus, podemos ver que ele é um Deus pessoal. Como ele é o parceiro sujeito dos seres humanos, ele tem o caráter para se relacionar perfeitamente conosco. Se Deus é assim, ele certamente tem suas próprias opiniões sobre a moralidade nos relacionamentos humanos e as regras de conduta pelas quais devemos viver. Assim como temos visões sobre moralidade que são baseadas nos relacionamentos humanos e no coração humano, Deus deve ter visões sobre a moralidade que são baseadas em nosso relacionamento com Ele e em seu coração. Deus, como ser sujeito, tem seu próprio amor e suas próprias regras de conduta. Consequentemente, os seres humanos devem possuir amor e defender regras de conduta apropriadas para ser seus parceiros objetos. Não faz sentido acreditar que as regras humanas de conduta, moral e coração existem, mas as regras divinas de conduta, moral e coração não. O I Ching diz: o ciclo da mudança é a lei do céu. Benevolência, justiça, propriedade e sabedoria são supremos na natureza humana, mostrando que a benevolência, a justiça, a propriedade e a sabedoria são importantes. O I Ching explica as constantes mudanças na natureza, o ciclo das estações e o caminho cíclico de mudança no universo. Mas não faz menção de um Deus pessoal. Além disso, o livro explica a lei do Yin e Yang no mundo natural, mas fica longe do desejado a respeito do amor, da linhagem e da perfeição. Não explica o ser que, embora exista como harmonização de parceiro sujeito e objeto, e de caráter interno e forma externa, traz equilíbrio entre leste, oeste, norte e sul. O Deus que governa o céu e a terra é um Deus pessoal.
Este Deus pessoal quer se tornar o pai de uma família ideal e, na posição de marido e mulher, levar os filhos a formar uma tribo, liderar a tribo a formar uma nação e, então, unir o mundo como uma grande família de Deus. Então, o mundo se tornará um único povo. A proclamação de Jesus de que ele era o Filho de Deus foi incrível. Ele também falou da noiva e do noivo. Ele nos ensinou o mais alto padrão que uma pessoa deve alcançar. João 14 explica a essência disso. Jesus também disse que voltaria. Ele deve vir novamente para encontrar a noiva e o noivo, formar a família, a tribo e a nação e unificar o mundo. Não podemos falar de amor a menos que Deus seja um Deus pessoal. Deus precisa ter as mesmas qualidades de emoção e caráter que os seres humanos. O cristianismo, sozinho entre as religiões, revela esse Deus. Os cristãos chamam a Deus de Pai e Jeová. O fato de podermos chamar Deus de Pai foi uma grande descoberta. O Deus de princípios e leis. Deus é o Deus do princípio. Por outro lado, Satanás está em uma posição sem princípios. Portanto, se você é sem princípios, coloca Satanás no comando. Se você é uma pessoa com princípios, isso coloca Deus no comando. Quando consideramos as posições dos seres no momento da criação de Deus, Deus veio primeiro, em seguida foram Adão e Eva e depois os arcanjos. Esta é a visão baseada no princípio. Qual é o propósito de uma vida religiosa? É para perceber a natureza original de uma pessoa. A natureza original é o núcleo do princípio. Como Deus é o dono do princípio, ele pode governar pelo princípio. Mas Deus pode governar apenas o que está dentro da natureza original. Uma vez que a natureza original e o Deus absoluto são um, a natureza original também se esforça para permanecer na posição absoluta. Por causa disso, a mente pode comandar o corpo absolutamente, e isso é baseado em princípios. O princípio determina o núcleo de tudo. Quanto mais alguém se aproxima dos princípios, mais se aproxima da posição central. Uma pessoa boa e vertical representa a totalidade. Visto segundo a bondade, a pessoa mais próxima à posição dos princípios é uma pessoa melhor. Nossa natureza original nos inclina a nos engajar em ações que se movem em direção à unidade com Deus, porque Ele é o centro do princípio. Essa inclinação para a unidade com o centro resulta da ação da consciência. Se nossos ancestrais não tivessem caído, a consciência teria dirigido e disciplinado o corpo. Esse é o princípio. Mas devido à queda, o corpo se tornou uma base sem princípios. Assim, o princípio inevitavelmente nos engaja na ação para lutar contra aquilo que não é do princípio. Esta é a ação da consciência. O verdadeiro deve inevitavelmente ter a Deus como centro. Por isso, o verdadeiro é obtido quando se possui um fundamento determinante capaz de salvar e dirigir o ser humano. Ausente tal fundamento, nada é realmente verdade. Deus é a origem e a fonte do que é verdadeiro. Porque existe Deus, o verdadeiro se torna realidade. Quando Deus se afasta, o mesmo acontece com a verdade. Nesse vazio, a origem do mal emerge. Resultados verdadeiros só podem vir da verdade. Em outras palavras, por existir Deus é que pode se tornar realidade seu desejo. Por essa razão, devemos entender que nem o substantivo verdade e nem o substantivo bondade são estabelecidos com base nos seres humanos, mas em relação a Deus. O que é verdade? Para o homem, a maior verdade é a mulher. Para a mulher, a maior verdade é o homem. Para Deus, a verdade é os seres humanos. Para os seres humanos, a verdade é Deus. A verdade não é encontrada em outro lugar. Visto que Deus é verdadeiro e é a verdade, tudo que provém dele é verdadeiro, e é a verdade. Como a verdade pode alcançar a perfeição? Quando o homem e a mulher se tornam um e, como um casal, se unem a Deus no amor verdadeiro, a perfeição é alcançada. Não pode haver perfeição sem amor verdadeiro. Visto desta maneira, o homem representa a perfeição da verdade e a mulher representa a perfeição da verdade. A união do homem e da mulher é para aperfeiçoar o universo e aperfeiçoar Deus conjuntamente. Deus é o parceiro sujeito da verdade e a essência original da verdade. Por conseguinte, disse que todas as coisas são possíveis por meio dele. Este princípio básico é eficaz porque Deus é a verdade. Como ser sujeito e o parceiro sujeito, Deus está em posição de assumir responsabilidade por todas as coisas, seja de sua competência ou de seu objeto. Por esta razão, até agora Deus é historicamente o centro e permanecerá eternamente como tal. Se Deus ignorasse sua própria lei com a qual ele criou tudo, ele não seria capaz de governar sua criação. Porque ele estabeleceu a lei, Deus assume o domínio sobre a sua criação, observando essa mesma lei. Assim, ele se torna o Deus que faz da lei a sua própria. Se ele se opusesse a ela, ele não poderia possuí-la. Ao observá-la, Deus se torna o Deus da lei. Porque ele é um com a lei, ele pode julgar de acordo com a lei. Ele pode proibir as coisas e dar mandamentos. Caso contrário,
não poderia emitir uma sentença com ela nem se pronunciar. No cristianismo chamam Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, mas sua onisciência e onipotência funciona sobre a base de princípios e leis. Deus não age arbitrariamente. A lei estabelecida pelo Deus Eterno é eterna. O fato de que ele é aquele que estabeleceu isso não justifica que ele seja arbitrário e o mude. Os ministros cristãos talvez possam orar: Deus Todo-Poderoso, meu Deus com o poder da criação, agora podes fazer o que quiseres. Mas isso está longe de ser assim. Todas as coisas existentes no céu e na terra operam de acordo com leis e grandes princípios universais. Por mais que seja Deus, não pode agir em violação a essas leis. Até o presidente de uma nação tem que respeitar a Constituição e todas as leis promulgadas pelos organismos do Poder Executivo. Como Deus é o absoluto, um ser eterno, único e imutável, as leis por ele definidas também o são. Ele precisa de sua outra parte, necessita deste ser semelhante capaz de representar o mundo, de coincidir com estas leis que têm o poder de liberar o indivíduo.